Vai, azulão, azulão, companheiro, vai. Foi o coronel Biloc. Disse para mim: Gregório Bezerra, diga, filho da puta, eu sou um filho da puta. Eu olhei para ele e disse: coronel, a minha mãe era uma mulher honrada. Ele baixou a cabeça. Eu também tenho mãe, eu também. Quer dizer, para mim ele foi esmagado ali. Diga, filho da puta, eu sou traidor da pátria. Eu sou um patriota, coronel. E por ser patriota que estou sendo aqui torturado. Gregório Bezerra, o meu país agora está livre. Eu respondi: o Brasil será livre, coronel. Amanhã ou depois, pelas massas sofridas, pelos democratas e progressistas e por todos os antifascistas. Diz que sem ele o sertão não é mais sertão. Ai, vou, azulão, vai contar, companheiro. Vai. Eu me fiz comunista, primeiro porque eu era um revoltado. Porque até a idade de 29 anos, praticamente, procurava um caminho. Eu tinha vontade de lutar, mas não tinha o apoio, não tinha uma pessoa que me esclarecesse. Então, em 1929, viajando no trem da Central do Brasil, um camarada que tinha sido meu companheiro, meu colega de trabalho em 1917, ajudante de pedreiro como eu, e chegou no meu ouvido, cochichou: você já leu esse jornalzinho? Eu disse: que jornal? Ele disse: A Nação. Eu disse: que Nação? Ele disse: é um jornal editado pelo partido para as massas. Então, botou no meu bolso. Quando eu cheguei no alojamento, eu fui ler o jornal. Li 2 vezes. Até o fim da última página. Comecei na primeira página, fui o último. E verifiquei que o jornal falava uma linguagem diferente dos jornais existentes até então. Aquilo me impressionou. Como eu tinha um colega, primeiro sargento, era o sargento-iante, era o chefe dos sargentos lá no meu batalhão, eu conversei com ele e mostrei o jornal. Ele pegou o jornal e leu e disse: olha, Gregório, isso é perigoso. Guarda, porque você sabe que no círculo de sargento tem colegas honestos, bons, humanos, mas também tem colegas que por mais uma divisa é capaz de vender o seu próprio camarada, é preciso de delatar qualquer gesto dos colegas. Eu tomei aquele conselho, guardei o jornal, mas não rasguei. Meses depois, este mesmo companheiro, encontrei-me na Central do Brasil. Ele chegou nos meus ouvidos e disse: tu já lesse a Classe Operária? Eu disse: que Classe Operária, rapaz? Ele disse: é um jornal do partido. Eu que queria o partido, que sonhava encontrar com um comunista para me levar para o partido, fiquei assim. E ele botou a Classe Operária. Aí eu não mostrei mais a Classe Operária no partido para ninguém. Li a Classe Operária de cabo a rabo, como diz, e gostei do jornal. Em 30, eu volto ao Recife como sargento instrutor, e lá o partido me procurou. Refletindo, aceitei o partido e ingressei. Depois, já em 1934, Luiz Carlos Prestes fez uma declaração pública se filiando ao Partido Comunista do Brasil. O ingresso de Prestes deu um impulso extraordinário ao movimento de organização de bases do partido, não somente no setor operário, mas também no setor militar. Prestes ainda era considerado naquela época pelas massas trabalhadoras, inclusive pela pequena burguesia, estou vendo como o Cavaleiro da Esperança. Tinha um prestígio extraordinário. Em 1935, grupos liberais, partidos de esquerda e sindicatos organizaram a Aliança Nacional Libertadora,
Frente Única contra o Fascismo e pelas Reformas de Base. A aliança cresceu. Isso fez com que atraísse contra si não somente o imperialismo, como também pressão da igreja e pressão do latifúndio e do patronato. Então Getúlio foi forçado, nessas condições, a fechar a Aliança Nacional Libertadora e desencadeou uma onda de repressão contra muitos dos seus associados. Com isso, Preste, em nome do Partido Comunista, lançou um manifesto concitando o povo à tomada do poder. Esse manifesto de Preste se atraiu muitos elementos de massa, afastou, por outro lado, grande número de intelectuais, de elementos progressistas, nacionalistas, que estavam de acordo com o Programa Nacional Libertador, mas não estavam de acordo com o assalto ao poder. Em 23 de novembro de 1935, arrebentou o movimento revolucionário no 28 Batalhão de Caçadores em Natal. Logo no primeiro dia, eu pessoalmente recebi um radiograma e tomei todas as medidas necessárias no sentido de comunicar o comando da Revolução, que se achava reunido permanentemente, e recomendando de que não levantassem o batalhão, não deflagrasse a Revolução em Recife no dia de domingo. Isto porque, nessas condições, os quartéis ficam assim vazios. No dia 24 de novembro, era um domingo, nós íamos reunir o Comitê Militar no sentido de planificar a melhor maneira do levante. Mas acontece que nesta mesma hora que nós íamos nos reunir, chegou a ordem para deflagrar o movimento revolucionário. Mas acontece que a reação, que já estava prevendo a deflagração da Revolução, tomou suas precauções, então se concentrou no pavilhão de comando. Tivemos que passar mais de 36 horas tiroteando até que se conseguiu dominar totalmente o quartel. O tenente Bejuchet, que era um dos chefes do movimento revolucionário, saiu para trazer a massa de operários, a massa de ferroviários para pegar em arma. Mais de 4.000 pessoas vieram sob a sua direção e se distribuiu armas e munições à torto e à direito com aquela massa. A meu ver, o comando da Revolução cometeu um grande erro, porque aquela massa, se está enquadrada entre os militares, que eram verdadeiros técnicos do ponto de vista militar, começaram a sair pelas ruas, tiroteando à torto e à direito. Isto prejudicou muito a coesão da força revolucionária, a falta de organização. Passados 6 dias, o movimento estava sufocado em todo o país. A oposição democrática indiscriminadamente foi lançada às prisões e às salas de tortura. A partir do início de 1963, eu estou falando sobre o Nordeste, principalmente em Pernambuco, o partido tinha me designado para trabalhar no campo. Foi uma tarefa que eu aceitei de mãos beijadas, porque eu também sou de origem camponesa e fui assalariado agrícola desde os 7 anos de idade até os 9 anos. Dr. Júlio Maranhão, dono da usina Caxangá, seu gerente e alguns capanga liquidaram uma pequena comissão sindical que foram pedir a diferença dos seus salários que não tinham recebido. Nesta mesma tarde, em nome do partido, eu concitei a massa campesina. E fui muito franco para ela, dizendo que o único remédio para acabar com aquela matança de camponeses, de assalariados agrícolas, seria a união e a organização de todos eles, unidos e organizados dentro do sindicato. Era a única força capaz de deter a mão assassina do patronato rural contra os nossos irmãos camponeses. O fato é que indiquei como remédio também
que, dali por diante, cada campesino que fosse vítima do latifúndio, do usineiro ou do senhor de engenho, aonde ele caísse, morto ou ferido, deveria também morrer morto, ou pelo menos ferido, um usineiro ou um dono do engenho. E apelei para os camponeses dizendo: vocês são maioria. Os usineiros, os donos e senhores de engenho e seus capanga é uma minoria insignificante. É tempo de vocês perderem o medo, porque o inimigo fundamental de todos nós é o medo. Até então, naquele período, em Pernambuco e Alagoa, em Pernambuco e Paraíba, já tinham sido mortos cerca de 22 camponeses, mais ou menos nessas condições. E era necessário frear aquele movimento. No Nordeste, particularmente em Pernambuco, onde o campesinato não tinha direito ao salário mínimo, não tinha direito à legislação trabalhista nem previdenciária, não tinha direito a coisa nenhuma, e recebia um salário de fome e de miséria. O salário era pago em vale para o barracão, onde o trabalhador agrícola era brutalmente, mais uma vez, explorado na qualidade dos gêneros alimentícios, no roubo do peso, quando o patrão vai somar a conta do trabalhador, sempre aumenta 15, 20% a mais do que na realidade ele deve. É o que os camponeses chamam o pulo do lápis. Então, a situação, se era desesperada, era terrível para os trabalhadores agrícolas, era realmente 2 vezes pior para as mulheres trabalhadoras agrícolas. Pelo simples fato de serem mulheres, eram odiosamente discriminadas. Recebia o salário, a metade do salário que recebia o seu companheiro ou qualquer outro cidadão, embora produzisse a mesma quantidade de trabalho. Quem chorar por mim não fica, soluço vai no fornal. Conseguimos mobilizar a massa camponesa. Criamos delegacias sindicais em todos os engenhos, em todas as fazendas da zona da mata. Mostrávamos para o campesinato que a reivindicação econômica era imprescindível, era necessário. Mas era necessário também ele compreender, conscientizar-se politicamente, não só para ter conscientização da força, de sua força organizada no sindicato ou em qualquer outra associação, como também para conscientizá-lo no sentido da luta pela reforma agrária, que era a única solução para todo o campesinato assalariado agrícola e para todas as categorias de camponeses pobres. Eles compreenderam, porque sentiam o apoio da classe operária. Através de greves, são obtidos o salário mínimo e o direito à sindicalização rural. Em março de 1964, é assinada a Lei de Reforma Agrária. No dia 31 de março de 64, aliás, dias antes do 31 de março, nós mais ou menos sabíamos que o golpe estava iminente. 2 ou 3 dias antes eu caí no campo, noite e dia, a mobilizar os assalariados agrícolas para oferecer resistência ao golpe militar que a serviço do imperialismo americano. No dia 31, para o dia 1º de março de 64, eu me achava
num engenho, em um dos engenhos do município de Águas Pretas, perto de Palmares, discutindo com cerca de 90 delegados sindicais de engenhos, que eram homens de partidos, na maioria secretários políticos do partido, nesses engenhos, e também delegados sindicais. Eu, de madrugada, cerca de 4h30, parti para Recife. E os delegados que estavam reunidos, os delegados sindicais, partiram para os seus engenhos, a fim de mobilizar as massas e conduzi-las para o setor previamente determinado. Quando eu cheguei na divisa entre o município de Jaboatão e Recife, chama-se Prazeres, o posto já estava empiquetada por tropas do exército. Logo de longe tinha uma grande fila. Eu coloquei o meu jipe na fila dos militares. E observei que quando os militares buzinavam 3 vezes, fã, a barreira abria, né? E os carros passavam. Eu também procurei evitar, né? O que é bom a gente evita sempre, né? Atravessei a barreira, cheguei em Recife. Mas desconfiei, tudo parado. Não vi tiro que eu esperava já encontrar o pipocado de metralhadoras da fuzilaria, etc. Nem um tiro, tudo calmo, sereno. Meu problema era a arma. Eu vinha pedindo repetidas vezes a arma a Miguel Arraes, que era um governo eleito pela Frente Eleitoral do Recife, que sempre funcionou magnificamente bem. E fui procurar os companheiros da direção do partido. Não encontrei onde eu deveria encontrá-los. Fui na sede dos bancários onde se reuniu com o Sintra, que era o Comando Geral dos Trabalhadores, onde eu presumia que os companheiros estivessem lá. Eu queria receber a orientação da direção estadual do partido. Quando eu cheguei na sede dos bancários, eu entrei. Parei meu jipe lá de fora e entrei. E a sede dos bancários estava ocupada pelos militares também. Segui imediatamente para o gabinete do governador. E ao chegar na sala, simultaneamente desce do elevador 3 oficiais, um da Marinha, um da Aeronáutica e outro do Exército, né? Olharam para mim, me conheceram, mas a missão deles não era me prender, era prender Arraes. Foi logo o que eu presumi. Quando eu entrei no fundo do palácio, a polícia estava lubrificando metralhadora, fuzis, etc. Então eu supus que a festa ia começar. E fiquei até animado. Mas a coisa foi diferente, né? E quando eu cheguei lá na sala que dá para o gabinete de Arraes, chegou os milicos, entraram e saíram 2 cidadãos. Pela fisionomia deles, trêmula e pálida, eu notei que havia algo no gabinete de Arraes e presumi logo a prisão de Arraes. Tomei o jipe e voltei de mãos abandonadas, sem um fuzil. Foi uma frustração muito grande para mim. A coisa sempre para mim dá o contrário. Em 1935 eu tinha muito armamento mesmo, e muita munição. Em 64 eu tinha muitos homens dispostos a lutar, a perder suas vidas para defender o governo de Jango, defender o governo de Arraes, que chamavam Arraes de Pai Arraia, e defender a Constituição da República. Infelizmente não tínhamos arma. Saí e fui desmobilizar a massa. Eu não ia enfrentar tanques, fuzis e metralhadoras com foice e estrovenga. Fui preso dentro da usina Pedrosa. Não fui maltratado. O fato é que resolveram me levar à presença do coronel comandante do 20 Batalhões de Caçadores, já acatonado na cidade de Ribeirão. Lá o comandante reuniu seus oficiais e resolveu então me apresentar ao comandante do Quarto Exército, general Justino Alves Bastos.
algemaram-nos de pés e mãos, me enlinharam todo de corda, dos pés à cabeça, e me jogaram dentro de uma carroceria de caminhão como se eu fosse um fardo de qualquer coisa. O general Justino Alves perguntou aos coronéis Ibiapina e Bandeira se me conhecia. Ibiapina respondeu que me conhecia, que eu tinha sido instrutor de educação física no colégio militar, era um excelente instrutor, todo mundo gostava de mim, mas que agora ele tinha nojo de mim. Eu respondi para ele que também tinha nojo de todos os fascistas fantasiados com a farda do exército. Isso me valeu uma coiçada de fuzil no estômago e um soco na cara e 2 telefonemas por trás nos ouvidos. Uma coiçada de fuzil no estômago e o soco na cara e os telefonemas, eu caí. Eles me levantaram novamente e o Justino Alves Bato, então, me perguntou: e os depósitos de munição sobre a tua responsabilidade, onde se acham? Eu respondi: que depósito de armamento e munição, general? Se eu tivesse armamento e munição sobre a minha responsabilidade, eu não estaria aqui sendo soltado pelos coronéis de Ibiapina perante Vossa Excelência. Onde estavas então? Perguntou ele. Na rua, de armas na mão, com a massa, oferecendo resistência ao golpe militar que acaba de ser dado a serviço do imperialismo americano. Me levaram para o parque de motomecanização do Quarto Exército, no bairro da Casa Forte. Ao chegar neste quartel, fui recebido a cano de ferro na cabeça pelo coronel Viloc, que me fez tombar no solo todo ensanguentado. Depois, eu já estava bem machucado, me sentaram numa cadeira, me levantaram, me sentaram numa cadeira, o Viloc arrancou meus cabelos em cruz com alicate. Não satisfeito, puseram aço de bateria assim no solo e me forçaram a colocar a sola dos pés dentro de uma fração de minuto. A sola dos pés tinha sido totalmente destruída. A dor que eu sofri era indescritível, não sei descrever, bem angustiosa. Não satisfeito, voltaram comigo novamente para a câmara de tortura, amarraram 3 cordas no meu pescoço, 3 cordas. Um me puxava para a direita, outro me puxava para a esquerda, outro me puxava para a retaguarda. No início ainda tive força de contrair a musculatura do pescoço, com medo de ser enforcado, porque eu não queria morrer, é claro. Então saíram me arrastando pelo pátio do quartel, na rua principal do bairro da Casa Forte, defronte do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Ele parou aquele desfile macabro e concitou a oficialidade do CPOR, alunos e soldados, para me linchar. Paralisou o trânsito e concitava a massa a me linchar. A atitude da massa civis que estava na rua e a atitude da oficialidade do CPOR, dos alunos e dos soldados que estavam presentes, me encorajaram, porque não só não aderiram o consentimento do verdugo coronel Viloc, como eu senti pela fisionomia de alguns deles a revolta contra aquela atitude que manchava as tradições do Exército Nacional. O clamor público, inclusive de bispos da Igreja Católica, Dom José Távora, superioras de convento, de colégios de padres, elementos da burguesia e até oficiais generais reformados, com aquele espetáculo, procuraram o general Justino Alves Bato, comandante do Quarto Exército, para paralisar aquela demonstração tipicamente medieval. Além dos telefonemas e do repórter Écio, que anunciava de instante a instante que eu estava sendo trucidado no bairro da Casa Forte pelo coronel Viloc e uma turma de sargentos. Eles precisavam, então,
dar uma demonstração de que eu estava ali. E por isso fui mais uma vez televisionado lá dentro do quartel. Isso foi bom porque o público tomou, pelo menos viu o meu estado físico em que eu me achava naquele momento. Prender, torturar e matar era exclusivamente um privilégio da polícia política de Vargas, principalmente chefiada pelo bandido fascista Filinto Miller. Agora, de 64 para cá, elementos das Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, e a Polícia Federal disputam esse privilégio de perseguir, prender, torturar e matar e sequestrar presos políticos. Mas também, além dessas forças oficialmente conhecidas repressoras, existem grupos de terroristas apoiados, dirigidos pelo regime fascista atual. São os grupos de caça comunista, o Esquadrão da Morte e tantos outros que proliferam pelo Brasil afora, a serviço dos truques, dos monopólios, inclusive da CIA. Eu tirei 23 anos de prisão, em 3 etapas. Uma de 17 a 22, outra de 30 a 45, outra de 48 a 50, e uma de 64 a 69, quando fui libertado em consequência de uma ação revolucionária de grupo de esquerda que sequestrou o embaixador americano e trocou a sua liberdade vivo por 15 prisioneiros políticos. É o meu sonho voltar ao meu país. Eu tenho uma vida, posso dizer, tranquila, porque tenho recebido uma solidariedade efetiva, constante, dos camaradas soviéticos, principalmente da dedicação dos seus médicos, que restabeleceram a minha saúde em mais de 60%. E me encontro em condições de voltar ao Brasil a qualquer momento. E sou otimista com a situação atual do país. Acho que a ditadura está vulnerável, já existem muitas brechas, e essas brechas podem ser alargadas na medida em que os patriotas do Brasil, o povo brasileiro, principalmente as massas sofridas do campo e da cidade, a intelectualidade progressista e democrática, o movimento estudantil, realmente concentrem suas forças num organismo de massa para a libertação do Brasil contra a ditadura e contra o imperialismo americano. Mas para alcançar essa liberdade não é só o Partido Comunista ou meia dúzia de companheiros, por muito heróico que seja. Não conquistará. Só conquistará numa unidade de ação comum contra o inimigo comum, nas mesmas barricadas, lado a lado. Então o partido faz esse apelo, e eu pessoalmente, como velho lutador, faço, companheiro, porque a ditadura é vulnerável. Ela está profundamente vulnerável. Temos que unir todas as nossas forças, todas as nossas energias, daqui de dentro da Europa e lá dentro do Brasil. E nós podemos, todos vocês podem contribuir para o desfecho contra a ditadura militar. O que nos interessa é unir, é criar um movimento mais ou menos unitário de massa, tá vendo? Que nós chamamos a frente antifascista e patriota, na luta comum contra a ditadura militar e fascista, que, repito, ela é vulnerável, há várias brechas e temos que alargar essa brecha. Isso era o que eu queria dizer a vocês. Não sei se vocês estão se corresponder mais ou menos à expectativa, mas dentro das minhas limitações, que são muitas, era o que eu poderia dizer a vocês. Agora, fique certo, esse velho comunista que está aqui, que luta há 50 anos, está certo de que nós alcançaremos a liberdade do nosso país. Azulão, azulão, companheiro, vai ver meu engano.
sem ele o sertão não é mais sertão. Ai, vó, o azulão vai contar